por desconhecimento. O doutor Pedro vinha aqui hoje para falar sobre sua pré-candidatura a prefeito, mas em virtude do novo coronavírus, da pandemia, da histeria e do pânico causado entre a população, ele entendeu que deveria emprestar aqui os seus conhecimentos acerca desse momento para falar sobre o novo coronavírus e também sobre a doença, a Covid-19. Doutor Pedro, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos amigos que compõem essa importante emissora. E nosso boa tarde todo especial para cada um dos nossos queridos amigos e irmãos novarrocenses que nesse momento estão em suas casas, com certeza sintonizados nas ondas sonoras dessa rádio para obter informações. Tá certo? Como você falou anteriormente, há mais ou menos 15 dias tínhamos essa data já pré-agendada para conversarmos sobre o lançamento da nossa pré-candidatura a prefeito no município, mas diante da evolução do quadro e dessa pandemia que nós encontramos no momento no nosso país, no nosso mundo, entendemos que não é motivo para tratarmos de política. O motivo aqui é para tratarmos de saúde, o motivo aqui é para nós cuidarmos de pessoas. E venho aqui, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que esse não é momento para desespero, esse não é momento para pânico, porque quando alguém se desespera e alguém entra em pânico, ela perde o poder de ação ou reação. Esse é um momento para que nós possamos ter tranquilidade, ter calma, para que nós possamos agir. Como nós vamos ver ao longo da nossa entrevista, é um momento para que nós possamos trabalharmos aqui uma mudança de hábitos para que nós possamos ter autorresponsabilidade, para que nós possamos cuidar da nossa saúde. A doutora Gabriela, como sempre, muito competente, acompanhei aqui a entrevista, e como ela falou e falou muito bem, é o momento para nós cuidarmos daqueles que nós amamos. Nós temos a oportunidade de, nesse momento, termos um isolamento. Esse isolamento ele é voluntário. Hoje é um feriado, amanhã o governo do estado e o nosso prefeito, sempre agindo de forma responsável, de forma coerente, também decretou ponto facultativo amanhã. Então nós já temos aí 4 dias e o apelo que os nossos gestores têm feito, os nossos técnicos em saúde têm feito, esse é o apelo que eu venho aqui para fazer à população, é que nós possamos sim tirar esses 4 dias, tirar esses 15, 20 dias que o governo do estado tem pedido para que nós possamos tirar para cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família e nos afastarmos desses ambientes que têm uma maior propensão para a contaminação. Ô, doutor Pedro, qual é a realidade em relação ao novo coronavírus e, consequentemente, a Covid-19, que é quando a doença se estabelece no organismo humano? Porque a gente ouviu de muitas pessoas no início que isso era como uma gripe. Mais uma gripezinha. Qualquer. Era Isso. mais uma gripe e que as pessoas que estão colocadas entre os grupos de risco que poderiam evoluir para um caso mais grave e, consequentemente, até chegar a óbito. O que é fato, o que é boato ou mito em relação ao novo coronavírus? Pronto, Luiz. Eu gosto muito de dados, porque os números não mentem, certo? A realidade hoje que nós temos no Ceará, no Brasil e no mundo. Vamos lá. No mundo hoje nós temos 207.855 casos confirmados. E desses nós temos 9.000 óbitos. Tá certo? No Brasil, um dado de ontem às 16 horas, nós tínhamos 11.278 casos suspeitos, 428 confirmados e 4 óbitos. Agora, já saindo para cá, peguei aqui uma mensagem, o Ministério da Saúde ainda não atualizou, mas as secretarias de Estado, muitas do nosso país, já atualizaram. Nós saímos de 428 casos confirmados para 533 e de 4 para 5 óbitos. E no nosso... Está na casa de 1% aí, né, de mortalidade. Exatamente. E no nosso estado, no Ceará, nós temos 259 casos em investigação, 111 casos descartados, não temos óbitos e temos 20 casos confirmados. Agora vamos lá, você falou muito bem, nós temos aqui uma pandemia.
É uma doença que já disseminou-se Fugiu do em controle. todos os hemisférios, na grande maioria dos países, em todas as partes do mundo, tá certo? Então é uma doença que já tem essa magnitude. É importante nós definirmos bem e caracterizarmos o vírus. Tá? O vírus ele é uma partícula infecciosa, Luiz, que tem uma capacidade alta de replicação. Por isso que nós não temos, e é interessante, alguns cientistas dizem que vírus não é um ser vivo. Eles classificam que a bactéria ela é um ser vivo porque ela tem uma célula, ela tem um genoma, ela tem uma estrutura celular que produz proteínas como fonte de energia, certo? Mas eles dizem que o vírus não é um ser vivo. Só que é uma partícula infecciosa que tem essa capacidade de replicação. E antibiótico, por exemplo, ele é um medicamento que mata bactérias, mas antibiótico não mata vírus, certo? Não mata vírus. E é difícil você identificar os tipos de vírus porque o vírus, ele de um organismo para outro, ele vai se replicando. E aí você não consegue ter uma vacina que seja eficaz. Por exemplo, a vacina da gripe, tá? Que é causada por vírus. A vacina da gripe isola-se ali os principais vírus que se identificam no país e agora você vai imunizar o paciente contra aqueles principais vírus. Só que outros vírus que vão surgindo, que vão replicando, que vão se diferenciando, nós não conseguimos fazer essa imunização. Agora, o doutor Pedro Ximenes, eu como jornalista tenho que fazer essas colocações e colocar na mesa esses questionamentos. Eu vi hoje num telejornal uma informação que é a seguinte, que o maior grau de letalidade do Covid-19 estaria na Europa, né, lá onde existem mais casos, onde morreram mais pessoas, porque a maior parte da população dos países da Europa é de pessoas idosas, né? E pelas informações, o maior número de óbitos é em pessoas idosas. Isso é fato? Tem fundamento esse tipo de informação? Tem fundamento. Mas eu posso só terminar aqui para... Pois não. Eu chego já nesse ponto que é importante a população ela compreender uma coisa. Nós estamos falando aqui do novo coronavírus. Tá? Por que ele é novo? Porque tem os antigos. Tem 15 tá? espécies catalogadas, tem vários, se eu não me engano. Tem vários, certo? Então, o primeiro foi isolado, diagnosticado em 1937, tá certo? Essa nomenclatura, corona, vem de coroa, que ao estudo no microscópico, ele tem esse aspecto de coroa, e vem de 1965. Nós tivemos em 2002, no sul da China, 8 mil casos, com quase 10% de óbitos. Em 2012, nós tivemos em 27 países 2.494 casos, com quase 900 óbitos. E em 2019, ainda respondendo à sua primeira pergunta, em Wuhan, na China, o que aconteceu? 27 pacientes foram identificados, a princípio com um quadro respiratório, né? E esse é um vírus da família de vírus que causam complicações respiratórias, certo? E 27 pacientes com complicações respiratórias que a princípio acreditavam que fossem pneumonias ali atípicas, né? Não são aquelas pneumonias clássicas. E aí, com o avanço dos estudos, principalmente dos estudos epidemiológicos, encontrou-se o que? Algo em comum. Foram pessoas que consumiram animais selvagens vendidos no mercado local. Que animais? Ratos, guaxinins, cobras, morcegos, né? E a partir daí passou-se a ampliar essa investigação, tá certo? É interessante que a princípio foi tratado como mais uma gripe, como uma simples gripe, porque os sintomas são muito parecidos, né? A Covid pode apresentar, e os principais sintomas são febre, a tosse e a falta de ar, tá certo? Mas o paciente ele pode apresentar espirros, dor no corpo, coriza, congestão nasal, dor na garganta, dor na cabeça. Sintomas de praticamente todas as gripes. Que são sintomas de gripe, certo? E nós precisamos ficar atentos, porque não adianta você apresentar os sintomas. Nós temos aqui algumas classificações para que nós possamos compreender. Temos casos suspeitos, certo? Casos confirmados, casos descartados e temos os casos curados, certo? Dentro dos casos suspeitos, nós temos em primeiro aqueles que viajaram para fora do país, para outros países onde já temos casos confirmados, e os contatos próximos, que são aqueles que não viajaram, mas entraram em contato com pessoas que fizeram essa viagem. Então, em primeiro lugar, se você hoje apresenta, e é normal que nesse momento muitas pessoas estejam sentindo esses sintomas,
tosse, dor na garganta, coriza, mas isso é comum da época do ano, é comum dessa quadra invernosa. Quer dizer que você está com a patologia, com a doença? Não. Não, nesse momento não. Você fez uma viagem para fora do país? Não. Você entrou em contato com alguém que esteve fora do país e tem essa doença confirmada? Não. Então, fique tranquilo. Fique tranquilo. Então, as pessoas que viajaram para fora do país e nos últimos 14 dias apresentaram alguns desses sintomas, ou pelo menos um dos sintomas que já foram ditos, elas precisam agora procurar a unidade de saúde para que sejam encaminhadas, aqui no nosso caso, sejam encaminhadas para fazer o teste, para fazer o exame para confirmação ou não da doença. Aquelas pessoas que não viajaram, mas que entraram em contato com alguém que viajou e que tiveram um contato próximo, que contato próximo é esse? São pessoas que ficam pelo menos 15 minutos, né, com uma aproximação abaixo de 2 metros em um ambiente fechado, né, que ficam pelo menos 15 minutos com são pessoas que trabalham, são pessoas que dormem, né, com essas pessoas que viajaram, tá? Então, esses pacientes, nós realizamos o diagnóstico, tá certo? Clínico, e é feito o exame para confirmação. Confirmou, deu positivo, deu negativo, se descarta. Já é um caso descartado. Deu positivo, o que é preciso fazer? Deu positivo, é preciso agora o isolamento desse paciente, né? É a reclusão desse paciente e o tratamento. O tratamento, como nós vamos ver, que é um tratamento sintomático. E também são utilizados antirretrovirais para diminuir a replicação desse vírus. E também nós temos os casos curados. Após o diagnóstico, realizou o diagnóstico... Está falando pouco dos casos curados, né? Realizou-se o tratamento desse paciente. O paciente foi isolado. Realizou-se o tratamento que é sintomático. Em alguns casos, utilizado antirretrovirais. O paciente tem 14 dias sem apresentação dos sintomas, é considerado curado. E, respondendo à sua segunda pergunta, nós temos, sim, uma incidência dos óbitos maior na classe de mais idade, entre os idosos. Entre idosos e pacientes com comorbidades. São pacientes que já apresentam outras doenças, como hipertensão, diabetes, pacientes que fazem hemodiálise, pacientes que foram submetidos a transplantes, certo? Então, esses pacientes com neoplasias, pacientes com câncer. Então, essa é uma população que tem uma imunidade mais baixa, né? Então, necessita sim de um cuidado redobrado para que nós não tenhamos complicações. Sei. Eu vou fazer um intervalo. Retorno aqui conversando com o Dr. Pedro Ximenes sobre novo coronavírus, Covid-19, enfim, tudo que nós pudermos extrair aqui do Dr. Pedro Ximenes para explicar melhor essa pandemia aí provocada pelo novo coronavírus. Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Não brinque com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos de todas as linhas, com os melhores preços e atendimento especializado, vá direto à Drogaria Vasconcelos, onde você encontra a linha completa de medicamentos, materiais ortopédicos, como cadeiras de roda, moletas e muito mais. Fraldas infantis e adultas, perfumaria completa. Fazemos exames de DNA, atendimento do Bradesco Expresso e, claro, aquele atendimento amigo que você só encontra na Drogaria Vasconcelos. Bom, são 13 horas e 35 minutos, voltando aqui com a segunda e última parte da entrevista com o médico clínico geral, Dr. Pedro Ximenes, sobre novo coronavírus e, evidentemente, a doença, que é a Covid-19. Doutor Pedro, nós teríamos aqui inúmeras perguntas, vários questionamentos a fazer. Mas como, nesse momento, é importante que a gente se concentre no X da questão, né? No âmago da questão, então a gente vai abreviar aqui, ser o mais objetivo possível, até para que todas as pessoas compreendam, né, o que é o novo coronavírus, a doença Covid-19, quais são as causas, as possíveis consequências, enfim, essas coisas básicas mesmo, para que todos possam se precaver e evitar o pior. Em relação à transmissão, né, pelo novo coronavírus, eu gostaria que o senhor nos desse mais informações de como ela se dá. A transmissão, Luiz,
Ela se dá através das gotículas, se dá através dos aerosóis que nós soltamos através da fala, né? Muitas vezes não percebemos, através dos espirros, e é interessante que nós compreendamos uma coisa, e também da saliva, né? É interessante que nós compreendamos uma coisa. Saliva, espirro, tosse, as secreções que são produzidas nesse período através do nariz, então todas elas contêm o vírus. E é interessante que nós compreendamos uma coisa. Após o espirro, após uma tosse, tem um estudo agora recente, já publicado essa semana, mostrando que as partículas, o vírus, ele fica no ar por mais ou menos 3 horas. Daí a importância, e quando nós falamos em transmissão da doença, automaticamente nós falamos na prevenção. Todo mundo deve procurar não espirrar para cima, para o ar. Colocar a mão, colocar um lenço, tá certo? Espirrar colocando aqui a curva do braço. Para quê? Para que eu não solte essas partículas, tá certo? Porque esse vírus ele fica suspenso por até 3 horas. No tecido, tem estudos que estão mostrando que ele tem uma sobrevida de até 9 horas. Em plásticos e metais, em aço, ele pode ter uma sobrevida de até 3 dias. Em papéis, papelão, uma sobrevida de 1 dia, 24 horas. Então, é muito importante que nós compreendamos que a transmissão são através das secreções, são através, repito, das gotículas, saliva, do espirro, da tosse, do catarro. E a doutora falou muito bem, quem precisa hoje usar máscaras? Mais uma vez, eu peço... A gente está vendo aí todo mundo de máscara no meio da rua. Sem necessidade. Primeiro que nós não temos estoque de máscara suficiente? Não temos estoque de máscara e nem temos casos confirmados no nosso município e nem aqui na nossa região próxima. Nós temos, são 20 casos no estado, são 17 em Fortaleza, tem um caso que o paciente veio de São Paulo, tem um caso, parece que em Aquiraz, e nós temos um caso em Sobral. Caso confirmado, já identificado, paciente já isolado, tá certo? Quem precisa fazer uso de máscara? São os profissionais de saúde, basicamente, são aquelas pessoas que estão entrando em contato com pacientes que têm o caso confirmado, tá? Ou até mesmo esses pacientes que são imunodeprimidos, que precisam se dirigir até unidades de saúde, enfim, é um caso especial. Nesse momento, que você, que nesse instante nos escuta em sua casa, o que você precisa fazer é assumir essa responsabilidade e melhorar a tua higiene, tá? Aumentar o número de banhos, fazer uso do sabonete, do sabão, tá certo? Sempre que possível, lavar as mãos e lavar as mãos corretamente. Uma lavagem correta das mãos, ela leva aí em média de 40 a 50 segundos, né? Você vai molhar a mão, vai aplicar o sabão, o sabonete, você vai friccionar uma mão na outra, limpando entre os dedos, limpando as duas faces da mão, tá certo? Limpando embaixo das unhas, depois lavando com água e enxugando as mãos. Quando não for possível, você pode fazer uso do álcool, que não necessariamente seja o álcool gel, mas um álcool que pode ser um álcool líquido, esse álcool a 70%, tá certo? E ter o cuidado de manter sempre limpo objetos e superfícies que podem estar sendo contaminados com os espirros, com as tosses. Mas assim, a transmissão, ela se dá dessa forma, tá certo? E é interessante entender uma coisa, que o contágio da doença, a transmissão, então nós temos brasileiros que viajaram para fora, tá certo? E em São Paulo nós já temos casos que surgiram de forma espontânea, que já não é mais contraído de outro país, já é uma transmissão local, certo? Só que no nosso estado nós não temos ainda, tá? E repito o que eu disse no começo, essa iniciativa do nosso governador, acompanhada pela iniciativa do nosso prefeito, ela é uma iniciativa de prudência. Ela não é uma iniciativa, muitos têm questionado se não é uma iniciativa exagerada, e não é de prudência. Um país como a Itália, que não acreditou na gravidade, na potencialidade da doença, está pagando hoje um preço caríssimo, pagando um preço altíssimo, com vidas. Muitas pessoas estão morrendo. Interessante que essa é uma doença que tem atingido prioritariamente a classe mais alta, aquelas pessoas que têm mais dinheiro. Infelizmente... Estão dizendo que é a doença de rico, né? Doença de rico.
Infelizmente, pessoas que têm muito dinheiro, eles se acham donos do mundo, acham que podem fazer o que querem, acham que estão acima de tudo e acima de todos, acham que podem passar por cima das leis. Isso, dessa forma, pensa aqueles que têm muito dinheiro. Tá certo? Nós temos aí casos já na mídia nacional de empresários que são milionários com o diagnóstico da doença, mesmo assim não respeitaram o isolamento, viajaram para casamentos, viajaram, depois foram para praias, você está entendendo? Então, por isso que essa é uma doença. E nós estamos vendo nas redes sociais, né? Políticos, nós estamos vendo grandes empresários, continuam fazendo festas, continuam fazendo casamentos, continuam participando de eventos, desrespeitando a saúde de toda uma população. Quer dizer que essas determinações das autoridades governamentais e sanitárias não são exageradas? Não são exageradas. As pessoas se recolham. Não são exageradas. Elas são preventivas e são necessárias porque, dessa forma, o vírus ele se replica muito rápido, diferente de outros tipos de vírus. Então, o pico dele é muito alto. Até mesmo que, quando você tem uma doença e se ela não for feito isso, muitos casos irão ser diagnosticados, muitas pessoas serão contaminadas e nós não temos uma estrutura de saúde para dar suporte. Então, quando você faz isso, você espalha, você não vai ter esse pico, você não vai ter uma curva tão ascendente. A curva, quando ela ascende, o número de casos começam a surgir, você já cria esse platô, você já segura o crescimento e aí você facilita o cuidado e o controle da doença. Agora, o doutor Pedro Ximenes, o senhor acredita que essas vacinas que estão sendo anunciadas aí para o novo coronavírus, mais recentemente pela própria China, estarão no mercado em quanto tempo, hein? Na verdade, eu li hoje pela manhã, hoje tirei amanhã para a gente fazer uma revisão e trazer aqui dados, trazer informações reais e orientações práticas. Essa vacina, a previsão de chegar no mercado, ela é uma previsão que inicialmente foi de 1 ano. Né? 1 ano, porque é necessário que sejam feitos testes, que sejam realizados testes. Tá? E para que ela seja produzida em grande escala, leva essa média de 1 ano para chegar até o mercado. Para finalizar, doutor Pedro Ximenes, aí eu quero deixar os microfones ao seu dispor para suas considerações finais e a sua mensagem final, que eu acho importante para o tamanho público que nos acompanha agora, tanto nas redes sociais como ouvindo através do Dial 102,7 FM. Qual será o pico da doença aqui no Brasil e em especial no Ceará? Fala-se no mês de maio, no mês de junho. O que é que a gente pode esperar aí dos próximos 2, 3 meses? Luiz, mesmo com todos os cuidados que estão sendo adotados. Mais uma vez eu quero agradecer a você, agradecer a equipe pelo espaço, a oportunidade de compartilharmos conhecimento e trazermos orientações para a nossa população. E isso depende muito, Luiz, de cada um de nós. Sabe, esse é o momento que nós estamos vendo que o poder público está fazendo a parte dele, e eu venho aqui e pedir a cada um de vocês, nossos amigos, nossos irmãos novarrocenses, que possam acreditar que nós estamos diante, sim, de uma doença que pode vir e matar muitos, mas que, se nós nos organizarmos, se cada um aqui cuidar de si mesmo, se cada um aqui cuidar de sua família, se cada um fizer a sua parte, com certeza nós iremos amenizar e muito os transtornos dessa doença para a população. Eu compreendo que tem muita gente, principalmente os empresários, todos nós estamos sendo prejudicados. E em alguns aspectos da vida nós podemos e iremos perder. Mas eu quero aqui encerrar dizendo que nós podemos até perder alguns reais. Nós podemos até diminuir o lucro das nossas empresas, mas é preciso perder para ganhar. É preciso que nós perdamos para nós ganharmos saúde, é preciso que nós perdamos aqui alguns pontos para nós continuarmos vivos, tá certo? E é esse o apelo que eu faço. E a pergunta que você falou, creio que o pico, como eu disse, ele é variável, mas creio que até maio, ou junho, nós teremos aí ainda esse pico dentro do nosso município e do nosso estado. Ô, doutor Pedro, eu não quero lhe liberar ainda, embora você já tenha encerrado, porque chegou agora aqui, acho que é uma pergunta do COCA, que é do Sindicato de Servidores Públicos de Nova Rússia. Vamos ouvir aí. Boa tarde, Luiz Augusto, e boa tarde também aos ouvintes do Jornal Ceará.
Aqui é Francisco Antônio Coca. Eu queria só encaminhar aqui uma pergunta ao doutor Pedro Ximenes, ao médico, nosso médico, doutor Pedro Ximenes. Primeiro de tudo, eu quero dizer da satisfação que eu moro aqui no bairro Alto da Boa Vista e da nossa satisfação de termos tido o doutor Pedro Ximenes como nosso médico aqui do nosso PSF. Então, é um excelente profissional e um grande ser humano. Eu quero perguntar ao doutor, e até para que a gente possa ter todas as dúvidas esclarecidas nesse momento, que é muito oportuno, tem se ouvido falar muito nessa questão da forma de prevenção. E, ultimamente, tem havido uma procura muito grande, até aqui mesmo em Nova Russas, por máscaras, álcool gel, e muitas informações assim a gente está recebendo por telefone, via Facebook, até mesmo nos jornais. São muitas informações, né? A gente está sendo bombardeado aí com muitas coisas a respeito dessas formas de prevenção. E no tocante a essas máscaras, né? Algumas dessas informações dizem que para quem não está, para quem ou pelo menos não há suspeita de estar com a doença, não há necessidade de estar fazendo uso dessa máscara, né? E somente aqueles que realmente diagnosticados com a doença. Então, eu queria até ouvir do doutor aí alguma posição nesse sentido, por conta disso, né? A gente vê algumas pessoas já usando máscaras, né? Talvez até para se prevenir já de alguma forma de contágio, então só queria ouvir alguma coisa nesse sentido. Então, obrigado aí e boa tarde. Obrigado, Coca, pela participação. Boa tarde. Eu quero aproveitar a pergunta do Coca e já encaixar uma outra. É relacionada a uma informação de que cerca de 4 ou 5 ônibus da Princesa estariam chegando nesses dias aqui em Nova Russas com estudantes cujas aulas foram paralisadas em Fortaleza. Eles vão ter que ser submetidos a exame. É uma outra pergunta que a gente tem aqui para a gente fechar, então. Doutor Pedro, mais uma vez agradecendo pela sua presença aqui no programa. Amigo Coca, prazer, um abraço. Seguinte, o resumo, não é momento para desespero, é momento para ação. Não precisamos fazer uso de máscaras, porque não temos casos confirmados no nosso município, não temos essa transmissão local. Não precisamos desse desespero, precisamos sim aumentar a nossa higiene, a higiene das nossas casas, a higiene pessoal, a higiene dos nossos idosos, a higiene dos nossos filhos. Uma coisa que é interessante lembrar, que a doença, o período de incubação, que é o período que se inicia o contato com o vírus até a manifestação dos primeiros sintomas, pode ir até 14 dias, uma média de 5 dias. Tá certo? Alguns estudos mostram que a transmissão do vírus só acontece após o início dos sintomas. Outros mostram que não. E um dos pontos que tem se batido muito é em relação a crianças. Né? Muitas vezes crianças elas não manifestam, elas podem não manifestar a doença, mas elas podem estar com o vírus. E sabe-se dessa íntima relação da criança com o idoso. Ela pode agora estar levando esse vírus para próximo dos seus avós, por exemplo. Tá certo? Então, mas tudo isso, gente, que a gente está vendo, nós precisamos ter essa mudança de hábitos, porque se de uma forma real o vírus chegar no nosso município, nós já precisamos estar habituados a essa mudança de ações. Nós precisamos reeducar os nossos hábitos, tá certo? E em relação aos nossos jovens que estão vindo de Fortaleza, são todos bem-vindos, não é preciso preconceito em relação a eles, mas a orientação sanitária, a orientação que eu dou é que, chegando aqui, fiquem dentro dos seus lares, tá certo? Fiquem reclusos, pelo menos aí por 14 dias, para ver se eles irão apresentar algum sinal ou algum sintoma. É normal, com a mudança de clima, é normal que um ar-condicionado, o paciente ele venha a apresentar um quadro gripal, isso é normal. Só que apresentou o quadro gripal, vamos observar. Se recluso, se evoluir com alguma complicação, se evoluir com falta de ar, se evoluir com intensidade de alguns sintomas, pode procurar qualquer unidade de saúde do nosso município. O município, com certeza, hoje está com os profissionais prontos para receber a população, médicos, enfermeiros competentes, para fechar o diagnóstico e para já iniciar o tratamento e já para conduzir todos esses casos para diagnóstico e tratamento. Ok, obrigado então, doutor Pedro. Tudo de bom.
Até a próxima. Bom, a gente vai para o último intervalo do programa.